Hoje vamos explorar a espinha dorsal de um dos maiores e mais complexos sistemas de proteção social do mundo, que opera em mais de 5.000 municípios. Nesta nossa análise, vamos literalmente dissecar a tipificação nacional de serviços socioassistenciais do Brasil. É uma oportunidade incrível para percebermos como é que se constrói, na prática, uma autêntica arquitetura do cuidado, desenhada ao milímetro para proteger quem mais precisa e garantir direitos básicos de forma perfeitamente padronizada. Mas, antes de mais, pensem nisto. Perante um território de dimensões continentais, com realidades absolutamente díspares, quer dizer, desde as megacidades caóticas até às comunidades ribeirinhas mais isoladas da Amazónia, como é que se garante que o apoio social prestado é consistente em todo o lado? O desafio logístico e humano de montar uma rede de segurança nacional desta envergadura é, francamente, colossal. Não bastam boas intenções, pois não? Isto exige uma arquitetura super rigorosa e, acima de tudo, replicável em qualquer parte do país. E é exatamente aqui que entra um autêntico divisor de águas, a Resolução 109, aprovada em novembro de 2009. Basicamente, foi um momento histórico em que a assistência social no país passou a falar uma única língua. Foi graças a este documento que se conseguiu padronizar os serviços de norte a sul, criando pela primeira vez regras cristalinas sobre o que é cada serviço, a quem se dirige e, claro, que resultados se esperam da sua aplicação. Ora bem, para entendermos isto a fundo, o nosso roteiro está dividido em 5 passos bem simples. Primeiro, a padronização do SUAS. Depois, a genialidade da divisão por níveis de complexidade. A seguir, a proteção social básica e a especial. E, no fim, como tudo isto se traduz em resultados concretos no terreno. Comecemos então pelo primeiro ponto, a padronização do SUAS, que é, no fundo, a base de um sistema unificado. Para darmos o devido valor a esta tipificação de 2009, temos de olhar um pouco para trás. Ter leis no papel é fantástico, mas fazê-las chegar às pessoas é toda uma outra conversa. Reparem, a base legal surgiu em 1993, com a LOAS. Mais tarde, em 2005, a NOB/SUAS oleou as engrenagens e definiu a organização financeira. Mas faltava um mais importante: o como. Como é que se atende, na prática, o cidadão que entra pela porta? E foi exatamente essa lacuna que a Tipificação Nacional de 2009 veio preencher, padronizando a operação e criando de facto uma rede perfeitamente integrada. Avançamos para o ponto 2, os níveis de complexidade, ou seja, como organizar o cuidado de acordo com o nível de necessidade de cada um. Então, como é que se estrutura uma máquina tão grande para lidar com tudo, desde a simples prevenção de riscos até casos gravíssimos de violação de direitos? A lógica é brilhante e passa por separar as águas usando o conceito de uma pirâmide. Aqui, na base larga, temos os serviços preventivos desenhados para a grande maioria da população em vulnerabilidade. À medida que o risco agrava e vamos subindo na pirâmide, a base afunila para o topo, onde encontramos serviços hiperespecializados para quem, infelizmente, já sofreu violações severas de direitos. O ponto central que temos de reter desta tipificação é este forte contraste. É como ter duas equipas distintas. De um lado, a proteção social básica, que funciona como um escudo, o grande foco é prevenir, atua proativamente para fortalecer os laços da comunidade e da família antes, reparem bem, antes que o pior aconteça. Do outro lado, a proteção social especial é a nossa resposta de emergência, que entra em ação quando o dano já está feito e a violação de direitos, como a violência ou o abandono, já é uma dura realidade. Isto leva-nos ao nosso terceiro ponto. Vamos olhar mais de perto para a proteção social básica, a nossa primeira linha de defesa. No centro absoluto desta primeira linha de defesa contra a pobreza está o PAIF, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. E desenganem-se se acham que isto é apenas entregar uma cesta básica e virar costas. Nada disso. É um trabalho social árduo e contínuo. Envolve oficinas, visitas domiciliárias, um acompanhamento muito próximo. O grande objetivo? Fortalecer a função de proteção que a própria família deve ter, ajudando-a a superar as fragilidades para que a corda não parta, ou seja, para evitar a ruptura completa dos vínculos. E onde é que toda esta magia acontece? Nos famosos CRAs, os Centros de Referência de Assistência Social. Aqui há uma regra de ouro que é completamente inflexível no sistema. Não há, pura e simplesmente, nenhum CRAS a funcionar sem oferecer obrigatoriamente o PAIF. Ele é a âncora geográfica e operacional, o verdadeiro coração do bairro a bombear prevenção e proteção para toda a comunidade.
Mas afinal, o que é que o PAIF quer atingir na prática? Vejamos, não estamos a falar de mero assistencialismo. A palavra de ordem aqui é empoderamento, ao focar-se em fortalecer a proteção familiar e, crucialmente, em promover a autonomia das pessoas, o sistema assegura que os direitos não são apenas tinta no papel, mas sim ferramentas reais que transformam a qualidade de vida daquelas famílias a longo prazo. Passamos agora ao quarto ponto, subindo na nossa pirâmide, a proteção social especial. Como agir quando os direitos já foram violados? Como sabemos, a prevenção por vezes não chega a tempo. Perante abusos ou negligência, o sistema tem de reagir, mas faz isso de forma incrivelmente cirúrgica, dividindo a intervenção especial e não colocando tudo no mesmo saco. A grande fronteira que separa os casos, aquela linha invisível mas dramática, são os lazer familiares. Reparem nesta nuance. Na média complexidade, os direitos foram violados, sim, mas a família continua unida. Os laços comunitários estão intactos. Já na alta complexidade, o cenário é de ruptura total. O afastamento do núcleo familiar não é apenas o considerado, é exigido para a segurança do indivíduo. Este mapeamento é fantástico para percebermos as engrenagens. Na média complexidade, temos as equipas do CREAS a atuar de perto. Fazem-no através de serviços de apoio como o PAEF ou através da abordagem social nas ruas, tentando sempre curar e reestruturar a família por dentro. Por outro lado, a alta complexidade exige respostas drásticas. Abrigos institucionais, casas-lares ou o recurso a famílias acolhedoras. São intervenções limite, usadas precisamente porque o regresso a casa, naquele momento, seria um risco iminente à vida da pessoa. E chegamos ao nosso quinto e último ponto: organização e resultados. Vamos olhar para o impacto real de todo este cuidado estruturado. Chegados aqui, qual é o verdadeiro trunfo desta monumental arquitetura do cuidado? Onde é que isto nos leva? Resume-se a isto: execução integrada. Tudo funciona como um ecossistema. Pensem nisto como um efeito dominó. Se a proteção básica fizer um trabalho impecável, evita uma sobrecarga gigantesca na média complexidade. Mas se a média falhar, a alta complexidade entra inevitavelmente em ruptura. Cada nível protege o seguinte: é uma rede perfeitamente articulada onde cada nó suporta o peso do sistema para evitar que as vulnerabilidades sociais agravem. No final do dia, muito para além de toda a burocracia, das portarias e das resoluções, a verdadeira essência do SOAS, eternizada na tipificação de 2009, está perfeitamente espelhada nesta citação do documento original. O grande propósito: produzir seguranças sociais, mas sempre focado em devolver a dignidade humana, cimentar a autonomia e, no fundo, reconstruir a cidadania de cada pessoa que é acompanhada. E assim chegamos ao fim da nossa exploração. Perceber a fundo como se articulam a proteção básica e a especial está muito longe de ser um mero detalhe técnico. Mostra-nos o grau de compromisso absolutamente vital que uma sociedade tem de ter com os seus cidadãos mais frágeis. Fica a reflexão. Quando uma política pública é desenhada de forma tão rigorosa, engenhosa e interligada, deixamos finalmente de falar em caridade e passamos a falar no que realmente importa: um direito inalienável. Muito obrigado por acompanharem esta nossa análise. Até à próxima.